Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Dentro para Fora. Eu sou Mirtes Neves e eu estou aqui no estúdio com a Mari Girão. Ela é comunicadora, apresentadora do programa Blessing na Rede Super e nós vamos falar sobre ruídos de comunicação. Mas antes de chamar a Mari, eu quero fazer um convite para você. Se inscrever no canal, curtir esse episódio e também compartilhar com uma amiga. Eu estou aqui no estúdio com a Mari para uma conversa muito especial. Se você sente que você trava na comunicação, se a comunicação é com ruído, a Mari vai trazer insights incríveis para nos auxiliar. Mari, seja muito bem-vinda ao estúdio de Dentro para Fora. É uma alegria ter você aqui comigo. Alegria é toda minha, um prazer enorme estar com você. Esse podcast que já vi tantas amigas queridas aqui, tenho certeza que aqui é um lugar especial, que tem falado tantas mensagens especiais, e para mim é uma honra estar aqui com você. Faz tempo que a gente queria, né, fazer algo juntas, e um prazer enorme estar aqui. Que responsabilidade a minha receber a Mari. A Mari é apresentadora do Blessing Show, ali da Rede Super, e estou me sentindo até meio constrangida. Imagina a comunicação Imagina. dessa mulher. Tem mentorias, é cantora. Gente, essa mulher tem um rol de ações e de funções incríveis. Mari, você recebe tantas pessoas no teu programa, pessoas de renome nacional, pessoas conhecidas do meio gospel. Me fale um pouquinho da Mari. Você achou que eu ia fazer uma outra pergunta, mas me conte um pouquinho da Mari. Como a Mari chegou até esse programa? Como ela se Uau! tornou uma comunicadora? Conte um pouquinho para nós. Então, meu pai é pastor. Eu acredito que essa vontade muito de comunicar, esse desejo, e quando a gente nasce na igreja, você tem muito que aprender, né? A falar, a se comunicar, a gostar de pessoas. E eu sempre tive muito desejo no coração de fazer algo em relação à comunicação. Cresci no meio da igreja, no meio da música, quando eu fui entendendo o que eu queria, como eu comecei com banda na igreja, fui para a área da música. Eu sou preparadora vocal há mais de 14 anos e amo, né? Amo dar aula, canto. E sei que Deus teve um propósito em eu estar ali, em eu ter escolhido essa profissão, mas sempre amei muito comunicação. E aí morei 10 anos no Rio Grande do Sul, fiz faculdade lá, federal de música, licenciatura, e foi maravilhoso. Comecei produtora artística, mas sempre gostei dessa área da comunicação e empreendedorismo. Quando eu vim para Curitiba, eu senti forte de novo esse desejo de falar sobre arte, que era algo que eu já vivia. Empreendedorismo, porque eu sempre fui apaixonada pelas histórias, principalmente, né, de fé, de superação, de saber que você pode sonhar, porque o teu Deus é grande, ele realiza aquilo que está segundo a vontade dele. E aí me veio esse desejo. Aí comecei com podcast, era o Blessing Podcast, não tinha dinheiro, não tinha nada, mas tinha o desejo. Aí fui atrás de um espaço, visualizei algo na minha cabeça, né, que tenho certeza que foi de Deus. E aí falei assim, poxa, tem que ser um podcast legal, com microfone bom. Você sabe como é, né, os desafios. Você tem que ter um equipamento bom. Sim, Aqui tô vendo tudo bem pensado, detalhado, para dar o melhor, né, Mirtz? sim, com E certeza. aí me veio isso na cabeça, aí achei um estúdio por acaso, dos amigos meus que estão comigo até hoje. E começamos, mas tive muitos relacionamentos aqui, foram pessoas muito relevantes de Curitiba, mas patrocínio mesmo a gente não tinha. E aí, nesses desafios, eu tive a ideia de levar para uma TV. E aí foi quando eu descobri que a Rede Super era na PIB. E aí a gente apresentou o projeto de um talk show. Minha cabeça sempre foi assim, muito viajada, no sentido de pensar assim, poxa, se Deus deu algo, é alcançável, vamos correr atrás para realizar. E aí Deus foi abrindo as portas e a gente apresentou o programa, o Blessing Show, que hoje é na Rede Super, que funciona ali na PIB, na Primeira Igreja Batista. E Deus foi abençoando, foi um processo longo, de alguns anos, e fui aprendendo, né? Como a gente estava falando aqui nos bastidores, Deus dá algo no nosso coração, às vezes a gente não se sente totalmente preparada, mas como você, né, falou e já, o pessoal já deve ouvir a história, Deus foi preparando e cada dia ele vai aperfeiçoando, né, Mirtz? E é Exatamente isso. maravilhoso.
É tão interessante que todos os dias um pouquinho melhor. Quando nós nos empenhamos, quando nós buscamos todos os dias um pouquinho melhor. O que não pode fazer é travar. Sim. Mas já falando sobre travar, é tão interessante as tuas histórias, é tão maravilhoso escutar você, mas eu quero saber um pouquinho. Por que tantas pessoas travam hoje? A gente quase travou aqui também hoje, tá? Acontece. Acontece com todo Com mundo. todo mundo. Uma comunicadora consistente que está direto na TV, fazendo programas, também trava? Trava. Trava. E eu falo muito sobre isso, né? As pessoas me veem e falam assim, Mari, como que faz pra você ser espontânea assim? Você vai e fala. Mas só a gente sabe, né, Mirtz, os desafios que a gente passa. E é comum, mas isso fala muito, como você falou, a gente vai trabalhando isso. Quando você começou, quando eu comecei também, eu tinha muitas travas, inseguranças, mas a gente vai aperfeiçoando e vai fazendo. Eu acho que o primeiro passo para você destravar é você entender o porquê que você quer se comunicar. E mais ainda, o porquê que você deve se comunicar. Porque às vezes a pessoa pensa e fala assim: ah, não tenho porquê, por que que eu vou fazer isso? Né? Para quem que eu vou fazer isso? E é muito além de você. Eu gosto muito de trabalhar na comunicação com as histórias. Como o meu programa é sobre histórias, eu entendi que Deus tinha me dado algo a esse respeito. Quando eu comecei a estudar mais sobre comunicação, eu pedi para Deus me falar assim, o que da comunicação que eu posso trabalhar com as outras pessoas. E entendi essa questão das histórias, de você contar suas histórias. Tantas pessoas têm tantos testemunhos lindos e não estão contando porque pensam que é algo não, algo que eu vivi, vou guardar isso para mim. Mas o Senhor quer que a gente conte aquilo que fez. Então, um primeiro passo é você entender o porquê que você precisa comunicar, o propósito disso e entender quem você é. Acabei nesse processo criando um método, que é o método RCF, que fala sobre raiz, caule e fruto. Deus foi, eu fui pedindo, Senhor, quero um propósito nisso. Então, o primeiro passo é você entender quem você é e por que você vai fazer isso. Que aí você tem a motivação de falar. Porque a técnica você vai trabalhando aos poucos. Não adianta você ter técnica, saber tudo, como fala, falar bem, e você não entender quem você é e não falar com propósito. Eu acredito que esse é o primeiro passo para você destravar, você entender, não, é para isso que Deus me chamou, eu preciso abrir a minha boca e eu vou falar. E aí a técnica você vai aprendendo. Que interessante. Mari, mas essa questão de propósito está muito ligado com a identidade. Sim, Se a pessoa não conhece a identidade, tem como conhecer propósito? é o primeiro passo, né? Acho que você fala muito sobre isso aqui. Você entender a sua identidade, principalmente em Deus. Não ouvir aquilo que o mundo fala sobre você. Quantas vezes a gente escuta tantas coisas e esse é um primeiro ponto. As coisas que você ouve durante a sua vida fazem você travar. Quantas pessoas não ouviram na sua infância um cala a boca, você fala demais, né? Não sei se como era o teu perfil criança, e o pessoal de casa também, mas às vezes aquela criança que fala muito, geralmente a tendência dos pais ou das pessoas é dizer assim: cala a boca, você fala demais. E às vezes isso vai gerando tantos traumas, tantas coisas. Eu tenho vários casos de pessoas que, principalmente na área do canto, né? Pessoas que tinham vozes muito potentes. Encontrei várias pessoas e que perderam o prazer de falar, foram afinando até a voz. Tipo, conheci homens grandes, assim, com vozes potentes, e foram afinando a voz, se calando, porque ouviram muito isso, ó. Se cala, você fala demais, você não merece ser ouvido, o que você tá falando, falando besteira. Então a pessoa vai crescendo com esses traumas, essas crenças e que acabam limitando, sabe? Então, o primeiro ponto é você entender que você não é o que o mundo fala, você é o que a Bíblia fala. Você é filho amado de Deus, que Deus te chamou para algo maior, para você falar o que ele faz. Esse é o grande ponto que eu entendi que é o primeiro passo para você entender isso, é você refletir, poxa, quem eu sou? Quem eu sou em Deus? Qual que é o meu propósito? Porque aí você entendendo quem você é, você descobre o seu propósito.
É tão interessante você falando, porque quando essa voz, você escuta essa voz, ela é instaurada no drive da tua mente. E quando ela é instaurada no drive da tua mente, depois, para que ela possa destravar novamente, é você escutar a voz de Deus para que Ele te revele quem você é. E isso é uma constância, é todos os dias da nossa vida. Porque quando nós não buscamos essa identidade restaurada no Senhor, ressignificada, dificilmente. E tão interessante que você falou, eu fiquei ouvindo aqui você, né, essa questão de pessoas afinaram voz de ouvir. Você vê, isso foi tão instaurado dentro da pessoa que a pessoa chegou a mudar a voz dela. Quantas coisas que foram faladas para nós e nós agasalhamos. Nós estamos falando de comunicação, de canto, mas quantas áreas foram travadas na nossa vida porque nós demos voz a uma voz que não era A voz de Deus. aquela voz de Deus que traria, nos levaria ao nosso propósito. Sim, e Que profundo isso, Mari. como eu estudei muito essa parte de voz mesmo, né? Que eu sou preparadora vocal. E Deus é tão perfeito também que eu entendi. Eu vim dessa área da música e voz, e eu fui pra comunicação. Eu pensei, meu Deus, mas eu vivi tantas coisas porque eu sou preparadora vocal há 14 anos. Mas hoje eu vejo que tudo se encaixa, porque a voz, se você não tem voz para falar, você não consegue transmitir, né? Então, muitas pessoas, questões de afonia, de você perder a voz, do seu emocional, porque a voz, para você produzir, você precisa do seu corpo. Então, a voz ela é produzida como? O ar passa pelas pregas vocais, elas vibram e é emitido o som. E o teu psicológico tem muito a ver. Eu sempre falava muito que às vezes para cantar não é só você saber as técnicas, né? O teu corpo tem que estar bem, tem que estar relaxado, não só para cantar, para falar também. Você precisa estar com o teu corpo relaxado. Se você está muito cansada, você deve ver aqui quando você vem gravar, às vezes se você está muito cansada, isso interfere na Comunicação. sua Sim. comunicação. Então, quantas pessoas eu já vi também que perdiam a voz na hora de ir no palco também. O palco é um lugar que eu já vi tantas coisas e assim, às vezes as pessoas pensam, o palco, eu não quero palco, não quero os aplausos, mas não é questão de ego. Eu falo muito essa frase, né? Não é questão de ego, é questão de eco. Às vezes Deus quer que você fique nesse lugar porque mais pessoas precisam ver você falar. Então é importante você entender esses lugares que Deus quer levar. E sentir o significado da tua vida, porque muitas pessoas elas ouviram tantas coisas ruins sobre si mesmo que o valor que elas têm por si não é considerado, nem elas mesmas consideram. E Deus tem um valor tão grande para cada um. Quando a gente passa um desafio grande, eu já passei vários desafios, eu acredito que você também. E uma das formas que eu peço para Deus quando eu estou passando uma situação desafiadora, eu falo, Senhor, mostre a tua verdade sobre a minha vida. Porque muitas vezes a verdade do outro vai estar sobre uma lente do outro. Ele vai enxergar na lente que ele quer, da experiência dele. E por que muitas vezes nós damos mais valor pelo que o outro fala, que é desmerecendo aquilo que o Senhor tem falado conosco, e nós não ouvimos a voz do Pai? E eu aprendi isso para a questão de comunicação, para a questão de vários quesitos na minha vida. Eu falo, Senhor, qual que é a tua verdade sobre isso na minha vida? Uau. E essa revelação, ela não é algo que que executa uma vez e outra. É algo que você leva, carrega com você todos os dias. Porque todos os dias vem algo denigrindo a nossa mente, a nossa imagem perante nós mesmos, e nós acreditamos que somos nós que estamos falando aquilo sobre nós mesmos. Exatamente. Nós, como cristãos, nós entendemos que são dardos inflamados que o inimigo lança contra a nossa vida, que é o pensamento. Você já parou para pensar de onde que vem um pensamento, Mari? Vem lá, do nada vem um pensamento. Ah, você está com uma voz horrível, você não sabe falar. Mas da onde que vem isso? Aí o que você faz? Em vez de você questionar aquele pensamento, você agasalha ele dentro do teu coração, você agasalhou ele dentro do teu coração, ele vai gerar um sentimento. Não é verdade, Mari? Você que trabalha Isso. com comunicação, com mentoria, é exatamente isso. Uhum. Gerou aquele sentimento, pós o sentimento vem a ação. Você mesmo vai declarar aquilo sobre a tua vida. Pronto. Exatamente. Aceitar, acaba aceitando essas verdades que o mundo acha que
que tem sobre você, Que não são que não verdades. são verdades. Exatamente, né? Quantos E, cantores famosos que passaram por isso, que testemunham sobre isso, que hoje trabalham numa mentalidade fortalecida. e que nem você falou, é todo dia, independente da posição, se você está iniciando ou não, a gente está falando muito sobre isso, aqui nos bastidores e nos nossos ecossistemas, né? O inimigo, ele quer colocar verdades sobre, dizer coisas sobre você que não são verdades a todo momento. E, por exemplo, eu tive muitas situações do pessoal, como a gente falou no início, né? O pessoal pergunta, nossa, Mari, você é tão segura, é tão confiante, mas a todo momento o inimigo quer calar a sua voz e você precisa, por isso que eu entendi que na comunicação esse é o primeiro ponto. Você entender a sua identidade, entender para aquilo que Exato. você foi chamado, porque durante toda a sua vida é que nem para cantar também, sabe, Mirtz? Eu falo muito, ó, cantar, aula de canto é algo que você tem que fazer a vida toda, não é para aprender a cantar. Você precisa a todo momento estar se preparando, porque é um corpo, você é um ser humano. Vai ter hora que a técnica não vai funcionar, que não vai dar certo, mas você tem que entender aquilo que você aprendeu, que você sabe e colocar em prática. A mesma coisa na nossa vida em modo geral, né? Vai ter vezes que você vai se sentir insuficiente, que você vai achar que tudo que você já viveu foi pouco, que nem a gente estava falando da história de Jael, que é tão importante. Eu tive essas experiências esses dias, mas é as ferramentas que Deus te deu, é aquilo que Deus te deu e Para ele aquele vai momento. para aquele momento. Pode ser que em outro momento ele te dá outra ferramenta, né? Exatamente, Deus vai agindo. Agora o importante é você entender para que ele te chamou, entender que você precisa abrir a boca. Eu tenho feito muitas mentorias e é muito interessante que a confirmação de Deus sobre isso, né? De pessoas falarem, nossa, Mari, porque a maioria é muito sobre isso, de não acreditar que ela não está preparada para falar, mentoras, né? Que querem dar suas mentorias sobre os seus assuntos. E aí, Mari, mas será que o pessoal vai me ouvir? Será que eu vou ter autoridade? Será que vão querer pagar, né, por aquilo para me ouvir? E aí você tem que fortalecer isso, porque se Deus te colocou algo em mãos, ele vai te capacitar para fazer. Você tem que abrir a sua boca e o resto a gente fala muito sobre técnica depois, que também faz parte, mas esse é o primeiro passo, a identidade fortalecida. Olha só que ouro que essa moça está entregando. O que ela fala na mentoria dela está contando aqui para nós, gente, é ouro. Olha só. A identidade ela tem desdobramentos. Uma delas são os pensamentos, uma delas são as nossas ações, uma delas é aquilo que eu falo, que eu comunico. Então a Mari está trazendo coisas muito profundas aqui. Mari, que interessante. Mas antes de falar de Jael, nós vamos falar sobre Jael daqui a pouquinho. Ela vai contar um pouquinho, porque ela escreveu um capítulo de um livro sobre Jael. Ela vai dar um spoiler aqui para nós. Ruídos de comunicação. O que você Uau. considera que é ruídos de comunicação? Olha, tem muitos ruídos de comunicação, muitos tipos, e eu já quero falar que são esses ruídos são decisivos para determinar aquilo que você quer colher no seu futuro. Então, é algo que é muito interessante você evitar. Às vezes, as pessoas têm dificuldade de, primeiramente, entender. Eu falo muito a comunicação, às vezes a pessoa pensa que é só sobre falar, né? Mas também é muito sobre ouvir, sobre você saber entender, ser um ouvinte presente, para poder interpretar as pessoas, para aí você gerar essa sua comunicação, né? Entender o que a pessoa está falando e poder, com isso, reagir, né? Comunicar. Isso é um grande problema, porque aí tem muitos atritos, né, de comunicação violenta, que uma pessoa fala, a outra não entende. E outro ponto muito importante é você é o responsável pela sua mensagem, né? A pessoa, você fala e você precisa fazer a pessoa entender, mas também tem essa, às vezes a pessoa não quer entender o que você está falando. Então é algo que você precisa desenvolver, aprender a ser esse ouvinte ativo, não só, porque às vezes você fala, a pessoa fala já pensando na resposta que tem que dar, né?
Muita gente é assim, a gente em programa, a gente tem muito que fazer isso, e às É, vezes é desafiador, né? é Porque você desafiador. Você quer escutar, porque você está aprendendo muito. Gente, sei vocês, eu estou aprendendo muito. E você aprende, mas você precisa trazer precisa para a ter o audiência. gancho. O É, o gancho gancho. aqui é totalmente diferente. No meu programa também é assim. Às vezes eu quero ficar só ali, mas eu já tenho que Sim. pensar. No programa ainda é tranquilo, mas quando eu vou fazer entrevistas assim de cantores, ele tá falando e eu já tenho que estar pensando na outra, porque é algo muito rápido, né? Então, esse é o primeiro ponto para você evitar ruído. E você pensar muito no que você fala, as pausas, o fato de você interpretar o que que a pessoa está falando, evita muito de você falar coisas que você não deve falar. Então, é muito importante você parar para. É porque a comunicação tem muitos pontos, né? Você precisa ouvir e você precisa também ver o que você vai falar, A autorresponsabilidade, do que você fala. principalmente, né? Principalmente, o grande ponto é esse, a autorresponsabilidade com o que você vai falar, porque depois a Bíblia fala, né, uma palavra lançada, Não tem como recolher ela. não tem como recolher. Então, pensar, às vezes a pessoa tem muito também, eu sou um pouco assim, muitas ideias na cabeça, eu tenho muitas amigas que são maravilhosas, comunicativas, mas é diferente você ser comunicativa e você ser comunicadora. A pessoa comunicativa, às vezes ela é ótima falando, mas às vezes tem pessoas, né, que falam tanto, 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 que você não consegue mais nem prestar atenção no que ela tá falando. Já conheceu alguém assim? Já, Tem já. muita gente. Nossa, conheço pessoas muito boas que poderiam se dar muito bem nas áreas delas, mas por ela falar tanto, isso é um ruído de comunicação. Você falar além do que você deve, porque você quer expor suas ideias, falar, falar e não ter esse bom senso de saber a hora que você precisa parar. É muito importante, porque entra de novo esse ponto. Você precisa saber ouvir para você poder falar. Não é Então só falar bem. é muito mais sobre comportamento até do Muito. que sobre técnicas de comunicação. É isso que eu estou entendendo aqui, Mari. Muito. É muito. Por isso que o primeiro ponto é isso, né? Você entender quem você é, você organizar os seus pensamentos para depois você falar. Porque, na realidade, as técnicas de comunicação não são difíceis. A gente fala isso na mentoria, né? Você falar um pouco mais pausado, você usar uma pausa intencional. A pausa, você viu que eu dei uma pausa aqui. Sim, Como, intencionalmente. como faz diferença uma pausa? Sim. Aqui a gente está falando mais assim, mas assim, é muito importante, por exemplo, quando você vai palestrar, você entender a pausa, porque, nossa, a pausa faz total diferença para a intencionalidade do que você está falando. Interessante você falar sobre isso, porque a intencionalidade do podcast, você fazer uma pausa. A intencionalidade de uma palestra. Intencionalidade daquela que quer trazer um curso, uma mentoria, porque você é mentora de mentoras que dão cursos também para Também. desenvolver. Uhum. Então, alguma ouvinte está interessada, os canais vão estar ali na descrição dos vídeos, pode procurar a Mari, que ela, olha, é excelente. Só aqui trazendo spoilers do curso dela, ela está trazendo ouro aqui para nós. Isso. E a pausa é uma das técnicas, como você articular para falar bem. Eu, como preparadora vocal, tem muito essa questão de você impostar a sua voz, né? Às vezes tem pessoas que falam muito pra dentro. Não sei se você já recebeu alguém aqui, mas às vezes é Sim. difícil de você até entender. Então é ruim. Então você tem que falar de Ou um jeito. muito devagar, ou muito rápido, Isso, saber as pausas, a respiração. Você, exatamente. como técnica vocal, já sabe que o falar sem respirar você cansa. Cansa, exatamente. Então, mas essas partes técnicas são um treino. É a mesma coisa também que eu falo pro canto. Você precisa de uma professora de canto. Mesmo, por exemplo, eu que canto, sou professora. Eu preciso ter uma professora de canto para quando eu for fazer meus treinamentos. A mesma coisa é você que é palestrante, que se comunica, que quer dar curso. É interessante você ter alguém com você, porque aí o que que eu faço muito, né? Eu avalio. A pessoa vai, faz a palestra, a gente monta a palestra também, eu faço essa parte. E aí eu ouço a pessoa falar. É diferente, não é quando você tem um feedback da pessoa. Mas essas técnicas em si, se você quiser, você pode ir aqui no YouTube e ir atrás que você vai achar fácil. Mas a diferença é alguém com você para te ajudar e te dar esses feedbacks. Então, você entender se você tá falando corretamente, né? Se tá usando tudo isso. Mas, primeiramente, falando de novo dos ruídos, é isso. Você precisa ouvir, ser uma boa ouvinte para você ser uma boa comunicadora.
E aí você sabe falar as coisas certas na medida certa, para que a sua mensagem seja ouvida. Às vezes tem pessoas com mensagens lindas, mas às vezes as pessoas não estão ouvindo porque ela faz além da conta e se torna uma pessoa cansativa. Isso é um ruído de comunicação também. Olha que interessante. Além dessas, ruído de comunicação, identidade, e como que uma pessoa pode perceber na prática tudo isso? E também algo que se percebe, conversas truncadas. Uhum. Como isso, para ela superar essa questão de conversas truncadas? Olha, eu acho que o primeiro ponto é isso que a gente estava falando, é entender o porquê. Tem pessoas que às vezes na comunicação falam assim: "Nossa, eu tenho um problema". O porquê que você está tendo esse problema? O que da sua comunicação que está fazendo fazer essa análise. Por que que a minha comunicação é dessa forma? É o primeiro ponto, você entender. E a importância não tô falando por conta que eu tenho método nem nada, mas é muito importante você caminhar com pessoas que vão poder te ajudar e ajudar você a entender, porque às vezes a pessoa vai não destrava, a vida dela não anda, uma mentora, ela não consegue vender mentorias. Tem várias pessoas que às vezes me procuram: "Mari, essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa que já era bem consolidada, ela já fez vários cursos de comunicação, mas ela sentia que não destravava. Então é importante você ter alguém que você confie para te ajudar a entender o porquê. Mas aí entra, essa pessoa, ela sabia muitas técnicas de comunicação, tenho certeza, ela aprendeu, eu sei que ela fez curso, eu já fiz curso com a pessoa que ela fez, mas algo nela, né, de identidade, ela não estava reconhecendo aonde que a comunicação dela estava sendo falha, por que que a ela não estava tendo resultado. E é uma pessoa com um produto bom. Eu falo muito sobre isso. Às vezes você tem uma mensagem, tem um conteúdo ótimo. Quantas pessoas têm uma mensagem tão linda, um conteúdo tão bom, mas elas não sabem, tem essa comunicação travada. Então, o primeiro passo é fazer uma análise. Eu ajudo muito a pessoa a fazer essa análise do que, sabe? Você fazer um questionário, identificar. Por isso que é importante, a gente tá falando de psicóloga ali, você falou que ia me indicar uma boa, né? De você ir no psicólogo. Às vezes tem pessoas no meio da igreja que falavam assim: ah, não preciso de psicólogo. Minha mãe falava assim: meu psicólogo é Jesus. Ele é Sim, nosso psicólogo, mas a gente precisa de pessoas. Então, o primeiro passo é pessoas que vão te ajudar a destravar. Então, porque assim, tem muitas coisas que podem travar você, a sua comunicação. Como a gente falou, às vezes não saber passar a sua ideia. Eu tenho muita coisa na minha cabeça, mas eu não sei passar a minha ideia. Então, é fazer essa identificação do porquê. E aí você precisa de pessoas. Às vezes, ah, mas eu não posso pagar alguém. Peça para Deus mandar pessoas, né, Mits? Tem tantas pessoas sim. e Deus manda, né? E Deus manda. É tão interessante que Deus manda, manda mesmo. Falando sobre essa trava de comunicação, sobre identidade, sobre propósito, que está tudo alinhado. Sim, E muitas pessoas passaram por muitas rejeições. Entender em que ponto, muitas vezes escutaram, muitas vezes foram rejeitadas, não souberam comunicar. É uma exímia comunicadora, mas não soube comunicar naquele momento porque passou por uma situação emocional complicada. que Então, travou. como é importante você caminhar com alguém que possa direcionar e auxiliar nesta forma de comunicação para poder destravar, para identificar. E quais são as técnicas que você utiliza, se você puder falar, para Sim. que a pessoa possa destravar por dentro para se comunicar melhor? Então, é, no meu método, como a gente falou aqui, né, sempre, as técnicas é muito baseada nessa estrutura que eu faço, né? Primeiro você conhecer a sua identidade, aí o que que eu faço? Eu faço a pessoa contar toda a história, porque o que acontece muito, às vezes as pessoas passam por coisas e ela não entende o valor da história. Eu mesma, eu nasci prematura, nasci de 7 meses, eu era gêmea. Minha mãe, com 7 meses, ela não sabia que estava grávida de gêmeas, porque ela simplesmente parou de ir no médico, porque não gostou do médico, parou de ir. E com 7 meses começou a sangrar, eu era placenta diferente, a outra já estava morta na barriga. Quando chegou no hospital, o médico falou: Ó, eu tenho duas notícias. Uma que você tá grávida de gêmeos,
aí a outra que é uma tá morta e uma tá viva. E foi uma luta pra sobreviver. Fiquei na incubadora 1 mês. Meu pai falou que eu nasci, eu era desse tamanho assim. E uma história muito forte. Minha mãe sempre falou: olha, você nasceu com um propósito. Mas eu fui crescendo e fui seguindo a minha vida. Quando eu comecei a falar de história, sempre fui apaixonada. Falei, nossa, que maravilhoso a história, né? Um testemunho forte. E aí Deus me fez lembrar da minha história. Nossa, você é um milagre, você tem uma história para contar. Então, esse é o primeiro passo de você, que eu faço muito na minha mentoria, né? Que é uma técnica, porque depende muito. Às vezes você não quer contar a tua história, às vezes não, você não quer. Mas eu entendo muito que, independente da profissão que você faz, às vezes eu quero comunicar melhor para falar bem na empresa. Só que você, se você não fala bem, se você não gosta de falar lá, algum motivo é. Tem a ver com a tua história, tem a ver com a tua identidade. E aí eu fui entendendo da minha história, nesse processo de ouvir os outros, ouvir histórias, de fazer mentoria. Então eu faço o quê? Eu faço o pessoal contar a história dela. E é legal que acontece muito, e acontece também no programa, eu conduzo de um jeito que a pessoa fala assim, nossa, eu nunca falei isso pra ninguém. No programa acontece muito isso. E eu fico tão feliz porque é sobre isso, né? Deus revelando, porque eu entendo que você sabe muito bem, tudo é permissão de Deus e Deus vai conduzindo para que você fale aquilo que ele quer. Aí a pessoa fala, nossa, eu nunca falei isso para ninguém. E na mentoria também a pessoa vai descobrindo, nossa, eu nunca falei isso desse jeito. O meu irmão, ele trabalha numa multinacional bem grande, um executivo, aí ele me pediu a mentoria. E aí ele contou, ó, você tem que contar toda a tua história. E ele foi contar coisas que eu sabia, assim, a gente, meu pai, minha mãe, e detalhes, na verdade, que eu não sabia. Nossa, aconteceu isso, que grandioso. Então, um cara que tinha toda uma história de resiliência, ele começou na empresa, era carregador de caixa e foi persistindo, e foi passando por luta, roubaram a moto dele, uma trajetória assim. E assim, na trajetória, quando você vai contar, tem muito isso da jornada do herói, né? Eu falo muito isso na mentoria, porque é isso, o que que faz a pessoa se conectar com você? Por exemplo, para que você quer comunicar melhor? Para poder, né? Primeiro é isso que você tem que fazer. Para quê? E aí a pessoa se conecta, ela não vai se conectar porque você fala bem ou porque o teu assunto é maravilhoso, vai se conectar muito com a tua história. Não é quando você ouve uma história e você se identifica e tem propósito naquilo. Então, o primeiro passo que eu faço de técnica é entender quem a pessoa é, trabalhar essa questão da identidade, a gente faz algumas coisas e depois eu vou passando para as técnicas. E aí a gente trabalha tudo isso, a modulação vocal, as pausas intencionais, a forma como fala, a intenção no que você vai falar. Às vezes tem pessoas que estão passando conteúdos, mas só porque muita gente está falando. Ah, todo mundo está falando disso, eu vou falar também, porque está dando dinheiro. E às vezes não conecta com o que você quer passar. Eu Exato. passei muito isso. Na comunicação, tem vários tipos de comunicação. Tem comunicação não violenta, comunicação de relacionamento, comunicação. E eu fui entendendo o que eu precisaria falar e o que o meu coração pulsava para falar. Essa é uma grande coisa que muita gente da comunicação fala. Queira falar de algo que pulsa o seu coração, não de aquilo que é para vender ou porque todo mundo está falando, porque vende, mas algo que arde dentro de você e as pessoas vão querer te ouvir e vão ser transformadas através disso. Porque flui naturalmente. Exatamente. Mari. E sobre Jael? Jael, meu Deus. Jael fala muito sobre isso. Primeiro, por quê, né, que a gente tá falando sobre Jael? Quero já mandar um beijo para as meninas, né, do No Secreto, Mulheres no Secreto, que elas iniciaram um projeto para falar sobre as mulheres da Bíblia, juntando com as mulheres reais. E você participou de Sim. qual foi o seu volume? Ruth, volume 2. Ruth. Escrevi sobre Ruth. E aí a gente se conheceu, eu e a Mirtes, no pessoalmente, né, Mirtes? Pessoalmente, Porque na sim. internet a gente já se conhecia, já queria se ver. Sim. E é um projeto muito especial. E aí, eu falei para as meninas que no meu programa eu recebo muitas mulheres que fazem livros de coautoria. Muitas mulheres muito especiais. Mas eu nunca tinha entendido que era o momento de eu participar ali, sabe? É aquele também momento de falar assim, nossa, mas será que eu vou ter história para contar? Será, sabe? Porque independente, esse sentimento vai vir independente da fase da sua vida. E aí recebi o convite das meninas e naquele encontro lá que você tava também, que a Mirtz foi, a mulher que saiu pra mim era surpresa, ninguém sabia. E aí foi Jael. Eu
não conhecia, você vê, sou filha de pastor, nasci na igreja, tinha ouvido falar por cima. Não sei se tem gente aí ouvindo que é assim, mas a gente infelizmente não estuda a Bíblia como deveria, né? Mas sempre há tempo. E aí, a palavra de Jael era coragem e fui entender. E durante o que que acontece? Você, acho que dá pra contar melhor você, Mitz, que tem mais propriedade, mas Débora era juíza, né, Mitz, no tempo de Israel, e aí precisava ser derrotado o exército inimigo de Israel, tinha um comandante, resumindo bem pra vocês, né? Tinha um comandante Débora foi falar a palavra e ele meio que temeu. E ela falou assim, ó, por conta disso a vitória vai vir pelas mãos de uma mulher. E resumindo, o comandante do exército inimigo foi se abrigar na casa de Jael. Cícera. Isso. E aí, como ela era neutra, a família dela era neutra, ele achou que ele estava seguro ali. E ela, estrategicamente, não tinha armas perfeitas, mas ela tinha uma intenção ali, né? Como você falou, ela talvez tinha sido preparada, mas ali ela não tinha as ferramentas de guerra nem nada. Ela tinha um martelo e lá ela, né, matou Cícera e deu a vitória para o povo de Israel. E eu vivi muito isso e fala muito com tudo que eu falo na minha mentoria, né? Às vezes as pessoas querem ter muitas técnicas de comunicação, mas não entendem que você não entende o propósito para que se viu e não valoriza o que tem em mãos. E isso, a história fala muito comigo. Nesse processo eu vivi muitas coisas na escrita que Deus foi falando comigo, ferramentas também que, como eu falei para vocês, até hoje a gente pensa, meu Deus, será que o que eu tenho em mãos é suficiente? Será que é para isso que Deus me chamou? Será que com o que eu tenho vai ser o suficiente para cumprir o propósito? E vai vir muitas propostas para você, para achar que você precisa de algo e na verdade o que você precisa é entender para que Deus te chamou, o porquê e seguir com o que você tem, não esperar, eu quero fazer 1000 cursos de oratória, quando eu estiver bem assim, feito vários, eu vou começar a falar. Não, começa a falar agora e Deus vai te capacitando. Você tem que entender que as ferramentas que Deus colocou é aquilo que Ele quer te usar, a forma como Ele quer te usar. E eu entendi isso hoje, quero muito, nossa, foi maravilhoso conhecer mais a história de Jael, né? E poder usar isso na minha vida e com minhas mentoradas também. Fazer elas entenderem isso. Deus é maravilhoso. Incrivelmente, a história de Jael comunica muito com a tua história. É tão interessante isso, porque quando nós estávamos falando um pouquinho antes de começar o episódio, ela estava contando, e eu falei, a Jael não está escrito na Bíblia, mas é algo que, pela história que acabou desencadeando, entende-se que ela tinha um preparo. Ela tinha um preparo. É aquilo que a gente sempre fala. Demorou muito para o de repente de Deus acontecer. Quantas de nós esperamos tantas coisas e de repente acontece? De falar, de repente aconteceu. Mas você sabe quanto tempo você luta, de repente com a comunicação, com algum projeto que você está trabalhando, quantas coisas aí acontece o de repente de Deus. E eu acredito que foi pela mão de Jael, porque ela era uma mulher íntegra, era uma mulher inteira. E a gente muitas vezes pensa que uma falha, é algo bobo, mas isso pode manchar a nossa conduta e romper mas muitas coisas na nossa vida. E não fala, novamente eu vou replicar, isso não fala sobre a gente, fala sobre o outro. E sempre fala sobre o outro. E é tão gostoso a gente ter esse coração íntegro, inteiro. E Jael era essa mulher. Então vale a pena estudar as mulheres da Bíblia. Sim. A Irene, ela e a Josi têm esse chamado de trazer essas informações e conectar com as histórias das mulheres, com as mulheres da Bíblia. É no Secreto Livro. Muito incrível. Maravilhoso. Minha querida, estamos caminhando para o final. Já? Estamos já. Não. Sim, parece que faz um minuto, né? Não vou embora. Sim, é maravilhoso. E isso que você falou é muito importante. A Bíblia não relata que ela foi preparada, mas com certeza ela foi preparada. Sim. E é isso que a gente fala quando fala em comunicação. O fato de você abrir a sua boca para você falar, você vai estar sendo preparada. Como a gente comentou aqui, quando a gente vem gravar, começou
não era expert em comunicação, não sabia muitas coisas. A gente nem sabe como que vai ser o projeto, né, Mirtz? Começa e Deus vai capacitando e você vai se preparando. Na minha trajetória foi muito assim, eu entrei com um desejo de contar essas histórias, de comunicar, e Deus foi preparando, e hoje, graças a Deus, as pessoas me veem e têm uma admiração. Às vezes eu falo assim, gente, eu não sou nada, é tudo na mão de Deus, mas assim, é normal, você vai caminhar em direção a algo e você vai preparando. Às vezes as pessoas veem valor no que você faz mais do que você vê. E Deus mais ainda, às vezes você nem sabe. Por isso foi muito bom que você falou, porque às vezes a gente acha que é no de repente, mas não, você vai estar sendo forjada. E nesse capítulo, e foi muito que Deus falou comigo, é que a gente vai estar sendo forjado durante o processo, e na hora certa o Senhor vai cumprir aquilo que Ele prometeu e aquilo que você precisa viver com Ele. Por isso, não pare diante das críticas, por se achar insuficiente, caminhe com o que você tem em mãos. Exatamente isso. Caminha com o que você tem em mãos, porque nós somos esticados todos os dias. Também estávamos falando sobre isso, um pouquinho antes de começar o episódio, sobre um arqueiro. O arqueiro, antes dele atirar a flecha, ele tem um posicionamento, ele é esticado o arco, esticado, esticado, para o propósito que tem aquela flecha. Se essa flecha é esticada demais ou esticada de menos, ela não vai cumprir o propósito. Então eu te digo, você que está nos ouvindo, que está sendo esticada. E eu vou te dizer um pouquinho mais, tem mais um pouquinho ainda, por quê? Porque tem propósito nessa flecha. Se está doendo, você está no caminho. Não desista, permaneça. Você está pensando em desistir? Não desista. Permaneça. Permaneça, porque só mais um pouquinho você vai ver aonde essa flecha vai chegar. E eu vou te dizer mais: quando nós permanecemos, essa flecha, a gente olha para ela, pelos nossos olhos, ela tem uma distância determinada, porque conforme você puxa, você está me seguindo aí? Estou fazendo me entender? Sim, Estou fazendo me entender? Então sim. você puxou. Só que quando você está dentro do propósito, essa flecha, o Senhor pega ela e leva um pouquinho mais. Quando nós agimos com inteireza do nosso coração, quando nós somos íntegros, quando nós estabelecemos a comunicação, quando nós buscamos a nossa vulnerabilidade junto a que aquilo é necessário, quando se cumpre os propósitos daquilo que o Senhor vem. Eu não estou falando que muitas vezes nós erramos. Claro que nós erramos, todos nós erramos. Eu erro, tu erras, nós erramos, vós errais, eles erram. Mas o importante é reconhecer, assumir a responsabilidade e caminhar sobre isso. E o Senhor conhece completamente o nosso coração. Então é importante assumir essa responsabilidade. Sabe o que o Senhor faz? Pega essa flecha e leva para o propósito que Ele quer, alguns metros além do que você está pensando. Aguenta firme aí, que está chegando o momento. Isso é para você que está se sentindo exprimida, esticada. Espere mais um pouquinho e depois você me conta nos comentários como que está sendo isso. Uau! Mari, muito obrigada pela tua Obrigada. presença. Você pega assim no povo ou não? Ah, pego também. Ah, Ai, foi meu Deus. maravilhoso. Que bom ter você aqui. Muito bom. Muito bom mesmo. Você é uma menina muito especial. Obrigada pelo teu tempo. Me sinto muito honrada de ter você aqui, ter aceitado o convite para falar com a nossos ouvintes e com as pessoas que vão interagir junto conosco. Muito obrigada pela tua entrega, pela tua verdade. Como a gente sente aqui, eu gostaria que você estivesse aqui no estúdio para vocês sentirem. Espero que vocês consigam perceber aí do outro lado como foi gostoso esse episódio, como foi profundo. Muito obrigada, Mari, de coração por ter tirado o teu tempinho de estar aqui conosco. Eu que agradeço, foi um prazer. E você falou para mim, né, que aqui, ó, é uma mesa, né, especial, e sinto muito isso. Tenho certeza que esse podcast vai crescer muito. Deus tem grandes Amém. coisas, que já passaram tantas mensagens especiais, pessoas especiais, que tenho certeza que também vão viver coisas especiais, como você falou, né? Passa aqui, é uma trajetória, porque Deus, ele une as pessoas certas. E eu não sei se você, né, pede uma mensagem final, mas é isso que eu quero muito falar para você, porque a gente se Ah, por conectou, favor. a gente teve uma conexão, que a Mir se conectou com uma pessoa maravilhosa, e depois a gente viu que tinha um monte de pessoas em comum. E é isso que eu falo para você, o primeiro passo é, a gente fala muito também uma parte sobre a comunicação que você tem que ter em primeiro lugar. Primeiro a comunicação com Deus,
para ouvir aquilo que ele quer para você. Depois você vai ter com outro, tem vários estágios, mas assim, primeiro tem essa conexão com Deus e ore também para Deus te conectar com as pessoas certas, porque aí tem pessoas que às vezes estão travando você, às vezes não é nada em você, mas de tanto você ouvir pessoas ao teu redor que te falam palavras negativas, que falam que você não é capaz, você fica presa a isso. Então, não se prenda, se afaste dessas pessoas. Ah, mas é meu parente, não tem problema. Vá atrás de mesas, sente nas mesas certas, que você vai ver. Às vezes é isso que está travando a sua comunicação. Você está sendo calada e você não está percebendo. Então, conecte com as pessoas certas, tenha a sua comunicação em primeiro lugar com Deus. Ouvindo a voz de Deus, você vai poder falar aquilo que Ele quer que você fale, junto com as pessoas que Ele quer que você ande. Então, tenha isso em mente, que Deus abençoe a sua vida. E tô muito feliz de estar aqui, Mirtz, e me chame para o próximo, viu? No próximo eu venho. Que bom que você falou. Eu ia te pedir para você trazer uma palavra para as pessoas que estão nos ouvindo, que eu sei que você é uma mulher que carrega muito profundidade em Deus. Isso é maravilhoso. As palavras suas, elas entram como flecha no nosso coração para trazer alegria, renovo, contentamento. Eu quero te agradecer porque você é uma mulher. Você estava falando e Deus falou assim para mim, ela é uma mulher que é ponte, não muro. Muitas pessoas, através da comunicação, elas se tornam muros e não pontes. Então, como é necessário mulheres como você, que são pontes, que conectam outras mulheres e trazem esse significado para a nossa realidade hoje. Muito obrigada por estar aqui novamente e por ter trazido essas verdades. Obrigada, eu que agradeço. E eu quero agradecer você que ficou conosco até agora, neste lugar de transformação. Obrigada pela tua presença e quero te convidar a você fazer parte desse projeto de dentro para fora. Como que você faz parte desse projeto? Para que esse projeto alcance mais vidas, nós precisamos que você curta esse episódio, compartilhe com uma amiga, se inscreva no canal, comente, faça comentários e quero te agradecer novamente e te dizer que eu te vejo no próximo episódio. Um beijo no teu coração.